Olá, seja bem-vindo ao Theo MediaCast no nosso canal do YouTube. No programa de hoje, nós vamos conversar com os pastores Heber Carlos de Campos Júnior e Donizete Ladeia a respeito da Reforma Protestante. E a pergunta é, será que podemos ou devemos continuar pensando na Reforma nos dias de hoje? Eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção para a sua vida. Então, antes de começarmos, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, faça o seu comentário e ativa o sininho, porque toda semana um programa novo vai ao ar. Que Deus possa te abençoar e um forte abraço. Olá, seja muito bem-vindo ao Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nosso objetivo sempre é falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Nesses dias, nós estamos fazendo alguns programas especiais, nos lembrando da Reforma Protestante do século XVI. E para conversar sobre a importância desse momento da história da Igreja de Cristo e a relevância da reforma do século XVI para a nossa igreja nos dias de hoje, eu convidei dois amigos para nos ajudarem. Está aqui comigo o reverendo, a gente fica com esse negócio de reverendo, mas é pastor, reverendo, meu amigo, Heber Carlos de Campos Júnior. Heber Júnior é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, também professor de teologia, doutor em teologia, exerce o seu ministério no seminário JMC, no Andrew Jumper, no Mackenzie. Heber, muito obrigado por estar aqui com a gente, privilégio ter você conosco. Querido reverendo pastor Luciano Neto, bom estar aqui contigo também e ter a alegria de compartilhar e conversar sobre um tema tão caro pra gente. Ótimo. Algumas semanas atrás esteve aqui o seu pai, o reverendo Heber Carlos de Campos, e também junto com o seu pai teve o nosso convidado de hoje também, que é o reverendo Donizete Ladeia. O reverendo Donizete também é doutor em teologia, professor do seminário JMC e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Donizete, obrigado por ter vindo de novo. Primeiro você gravou com o reverendo Heber Carlos de Campos, hoje a versão júnior dele, né? Mas a responsabilidade é a mesma. É né? a mesma. É uma grande alegria poder estar com o bispo, quer dizer, com o Lugero. O bispo. E com o Heber, que é um grande irmão, amigo, uma inspiração para todos nós na área de teologia. E feliz por essa oportunidade e pelo tema tão instigante também. Muito bom. Ótimo. Chega nessa época do mês de outubro, fim de outubro, começo de novembro, a gente se lembra sempre da Reforma Protestante do século XVI. 1517, eclodiu esse movimento. A gente usa esse marco histórico, né, para nos lembrar do pontapé inicial, que foi quando Martinho Lutero apregou as 95 teses ali na catedral, na porta, né, da capela ali de Wittenberg. Talvez isso fique lá na história, lá atrás. Nós, os brasileiros, a nossa história é bem mais curta, né? A gente tem uma visão muito imediatista das coisas e talvez a gente fique feliz. Legal, Lutero, Calvino, Knox e outros grandes nomes, né? E fica na história, uma herança que a gente não usufrui. Né? Então, a pergunta de hoje é essa. Qual é a relevância desse divisor de águas na vida da Igreja de Cristo, ali no século XVI, para os nossos dias hoje? O que nós carregamos e usufruímos dessa herança hoje, enquanto Igreja de Cristo? Heber Júnior, você gosta dessa área? Você é especialista nessa área. Não sei se eu sou especialista, Neto, mas vamos lá. O que eu acho que vale a pena a gente começar falando para o nosso público, né, que nos ouve, é que a reforma ela tem um elemento de começo. As igrejas protestantes, evangélicas, todas remontam a reforma como sendo o nascedouro desse movimento, mas ela é uma reforma e não um início do zero. Então tem um elemento de continuidade também com a igreja que antecede. Acho que esse é um ponto interessante para a gente lembrar que a igreja protestante, ou a igreja evangélica, ela historicamente nasce no século XVI, mas ela tem continuidade com a igreja que antecede. Então isso é interessante até para a gente falar
falar num contexto de um Brasil católico romano que frequentemente acusa os protestantes de terem começado no século XVI. Mas veja, a gente não fala que a igreja romana, a igreja cristã começou com Jesus Cristo. Inclusive, essa nem é uma teologia que os reformados aceitam, porque há continuidade com o povo de Israel no Antigo Testamento. Sim. Então, nós entendemos que a igreja perpassa todos esses séculos posteriores a Jesus e antes de Jesus. E a mesma coisa com o movimento evangélico, né? Ele não começou no século XVI, ele passou por uma reforma. Então, acho que o primeiro ponto relevante é a gente olhar para a reforma com apreço, com amor, mas não nos esquecer de que tem um elemento de continuidade. Nós não começamos no século XVI. A gente passou por uma reforma no século XVI. E isso significa voltar às origens, e a gente pode desenvolver um pouco mais disso, de resgatar coisas perdidas, reparar coisas que estavam estragadas, mas tem um elemento de continuidade. Se a gente não falar de continuidade, dá a impressão de que a gente é um movimento novo mesmo. Sem dúvida. E aí a gente está sujeito às críticas daqueles que são mais antigos. Esquecendo que, como você bem colocou na abertura do programa, isso é um programa para a Igreja de Cristo. Essa Igreja de Cristo é antiga. É verdade. Ela antecede o século XVI. É verdade, é verdade. A Igreja de Cristo é a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós estamos já, entre aspas, do lado do Novo Testamento, Isso, né? mesmo. Depois da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. Isso. Mas essa igreja, até o autor aos Hebreus deixa isso claro, né? De que pela fé, e ele vai destacando esses heróis da fé e dizendo que eles morreram sem ter contemplado, né? Nossos irmãos, né? O apóstolo Pedro, João Batista e outros contemplaram o Cristo encarnado. E nós hoje fazemos parte da igreja que já contemplou a Cristo e espera contemplá-lo na eternidade. Fantástico, essa continuidade. Mas quais são, então, questões básicas? Porque quando as pessoas às vezes acham que conhecem um pouquinho mais, elas vão falar dos 5 solas, das 95 teses de Calvino, da ruptura. Para muitos que ainda não conhecem menos, Doni, eles vão dizer o seguinte: protestante não adora santo. Começa a ser bem simplista, né? Mas quais seriam, vamos dizer assim, pontos norteadores para a gente entender o que então o movimento da reforma traz de resgate, de restauração, de reconciliação da igreja com as Escrituras e com o Cristo revelado? Eu acho que um dos principais elementos é de tornar a reflexão bíblica, que é o centro da reforma, algo comum para o povo, né? Isso eu creio que estava perdido. É sempre bom ressaltar que quando a gente vê a reforma se estruturando, há uma crítica a um movimento mais monástico, mais de particularização, né, da fé com relação a clérigos, e como depois isso se torna mais comum, isso atinge o povo, isso alcança pessoas que até então não tinham acesso a uma reflexão bíblica tão clara, direta e tão expositiva. Então esse aspecto eu acho muito interessante, e isso foi feito assim com uma tranquilidade em meio a todo um aspecto político, a toda uma série de problemas políticos, né? Mas alcançou de uma forma assim magistral o povo. E aí você vê esse povo com acesso e com a compreensão da própria palavra de Deus. A questão dos solas, a gente fala dos solas, mas o solas é novo, né? A gente fala da década de 90, onde isso ficou claro quando as pessoas começaram a entender melhor a doutrina calvinista, que no nosso país está ficando mais maciça agora mesmo, né? Nós podemos dizer que nós estamos engatinhando ainda numa visão reformada. Até no contexto, um parênteses aqui, Donizete, até no contexto de uma igreja que veio ser plantada no Brasil, já uma igreja historicamente reformada, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, um amigo nosso em comum, que é o pastor Charles Mello, que está lá nos Estados Unidos, ele fez uma afirmação uma vez para mim, que eu falei assim, realmente, ele falou assim, olha, a gente é muito reformado, mas a igreja começou aqui em 1859, né? Com a chegada de Archibald Green Simonton. Mas a primeira versão das Institutas de Calvino, traduzido para a língua portuguesa, foi em 1981.
1983. Exatamente. 85. 85. Então, tipo assim, ele falou assim, há um gap muito grande. Isso, você falou dos anos 90, Exatamente. vem de... mas bem recente, né? Para nós, isso amadureceu, podemos dizer, especificamente na década de 90. Né? E a gente deve muito a algumas pessoas. Eu acho que nós temos um tradutor, o Walter Graciano Martins, Sim, né? que ele fez muita coisa nessa área, né? De trazer Calvino para cá, de mostrar Calvino no português. E eu creio que nós estamos nos desenvolvendo. Eu acho que o Brasil ainda é muito contra-reformado, até dentro das igrejas que se dizem reformadas. Eu acho que a gente muito tem de contra-reformado. E essa pecha precisa cair. Para quem está nos ouvindo, nós temos irmãos e irmãs de todas as denominações. Né? Essa pecha precisa cair porque o próprio movimento evangélico hoje, e que aí vai embarcar ainda o movimento pentecostal, etc., tem que olhar para 1517 e até para os pré-reformadores e ver um ponto ali como eu disse antes, um divisor de águas, né? Eu queria pegar no ponto que Donizete falou, que acho que é muito importante, que é essa reflexão bíblica tornada comum, que ele disse muito bem, que é precioso para nós evangélicos, em distinção do que a Igreja Católica Romana havia desenvolvido, porque o famoso sacerdócio universal dos crentes, que tem a ver com esse acesso livre a Deus, e é um acesso livre às Escrituras, por isso a tradução para a língua vernácula, o culto na língua vernácula, mas não de pessoas que saíram de debaixo da autoridade do ensino dos docentes. A igreja protestante nunca defendeu uma livre interpretação. Livre acesso às escrituras não eu interpreto segundo a minha cabeça. Mas é um acesso agora que torna com que hierarquias antes estabelecidas fossem quebradas. Então, olha que precioso, agora você tem pessoas que podem contemplar nas escrituras diretamente aquilo que o pastor lhes disse e que ela confirma, é verdadeiro, como bereanos que verificam e falam, puxa vida, é verdadeiro, é isso mesmo, é isso que Cristo fez por nós. Eu creio, que isso tem muito a ver com esse aspecto que você mencionou muito bem, de continuidade, porque a reforma ela surge num movimento humanista, que uma das lógicas era o retorno aos originais, quer dizer, o retorno daquilo que pudesse dar uma base segura. Né? Então você, nesse aspecto de continuidade, você retorna a Agostinho, né? Você tem elementos ligados a Clemente, a Orígenes, né? A Tertuliano, você tem muitas coisas ali, então você percebe que a reforma não jogou fora nada disso, ela entende o valor disso, e faz essa depuração, que é o que a reforma tem que fazer. Ó, o que está errado aqui? Tira. O que está bom? O que precisa ser montado? O espírito dos reformadores era voltar aos chamados pais da igreja. Exato. Aqueles que vieram logo depois, por exemplo, do movimento apostólico. Lê-los novamente, resgatá-los. Né? Neto, não só os pais da igreja. A Calvino citou muito Bernardo de Claraval quando falou de justificação. Quem diria? Bernardo de Claraval. Você fala, não acredito. Verdade. Entendeu? O que mostra que os reformadores, eles estavam desejosos de mostrar que a verdade de Deus nunca foi apagada por completo. Ela pode ter sido anuviada em certos movimentos e épocas, mas ela nunca foi apagada por completo. O Senhor Deus manteve a sua verdade viva ao longo dos séculos. Então, se o desejo de citar medievais e também a pais da igreja. E aqui vale, acho que um destaque interessante, que é a gente falar desse livre acesso como sendo elevar o nível do povo. Sabe uma coisa bacana que aconteceu na reforma, e a gente tem que destacar isso, é que agora não se aceitava mais ser um crente sem conhecer a verdade. Os reformadores falavam de fé como tendo que envolver primeiro o conhecimento da verdade, não tinha mais a chamada fé implícita. Fé implícita era a doutrina católica de que você cria na igreja. Você não sabia exatamente o que a igreja pregava, mas cria na igreja, entendeu? Eles chamavam de fé implícita, é verdade. Era a defesa que eles faziam de gente ignorante, mas que eles consideravam dentro do povo de Deus. Não, agora você tem que conhecer a verdade de Deus. Segundo, você tem que ter certeza de que isso é a verdade, né? Então, em latim era a notitia, que era o conhecimento, a sensus, que era a certeza, e a confiança, que dá a segurança de que você é de Cristo na vida e na morte, como diz o famoso catecismo de Heidelberg. Eu só pego isso que o Weber está dizendo e falando um pouco sobre o nosso contexto do Brasil. Quer dizer, nós estamos falando
falando da segunda metade do século XIX, onde nós temos um contato com doutrina reformada. Até então, toda a nossa base, ela é uma base contra-reformada nessa questão. Ou seja, você tem algo implícito, mas não tem uma reflexão profunda. O que a reforma, o movimento missionário traz para o Brasil é esse processo de reflexão e uma reflexão cada vez mais profunda. É claro que eu acho que em determinado momento ele se perdeu um pouco e ficou sem essa reflexão e se tornou algo muito parecido com a Igreja Católica. Mas esse é o ponto, né, de você participar de um culto e sair dali edificado, e não meramente porque você fez algo, porque você esteve ali, porque você participou, mas porque algo aconteceu num processo contínuo, que seria o próprio coração, mente, entendimento e ação. Então eu acho que esse é o ponto de uma valorização para hoje, para o Brasil especificamente, do que seria esse movimento de uma compreensão do entendimento da reforma no Brasil. E já que você falou, Donizete, como existem pessoas no Brasil que se perderam, né, nesse resgate, vamos lembrar que essa divisão por castas permanece em alguns círculos evangélicos, perdendo esse livre acesso, né? Então, talvez irmãos que nos ouçam façam parte de igreja em que pastor é outro nível de crente, assim. E perderam essa ideia de que a igreja é essencialmente a comunhão dos santos. Esse é o termo favorito de Calvino para falar da igreja. A igreja é a communio sanctorum, é a comunhão dos santos. É o ajuntamento de pessoas que estão no mesmo nível, porque são carentes da mesma graça. Agora é interessante, Heber, porque existem igrejas e denominações que colocam hierarquicamente a figura do pastor, né, dos seus líderes, como que acima do povo, que isso é contra a reforma, né? É um retorno à ideia de vamos pôr de clero e laicado, né? E existem outras que até fazem uma hierarquia entre os próprios pastores, né? Então o pastor tem que ser bispo, o pastor tem que ser apóstolo, há um crescimento de carreira, né? Sim. Isso a gente identifica com facilidade. Mas a chance também de pessoas que estão num contexto de igreja onde isso não acontece, mas elas naturalmente inclinam o seu coração a ver o seu pastor de uma forma diferente, a não querer reconhecer o sacerdócio universal dos crentes, a necessidade do exame e da meditação das escrituras, e deixam essa carga só sobre pastores e presbíteros, isso também acontece, né? Claro, e vamos falar de exemplo bem prático, todas as igrejas, praticamente todas, sofrem desse mal. Você pede pro pastor fazer certas coisas que você não tem coragem de fazer. O pastor Donizete tem uma oração poderosa, porque ele deve ser assim com Deus, então ele vai orar. Segundo, quem é que exorta? O pastor, porque quem sou eu para exortar, né, Neto? É o pastor Donizete. Então você percebe que a gente nutre isso até em igrejas que não tem essa hierarquia que você comentou aí. Eu acho que é isso. Nós temos uma força e nós temos que falar um pouquinho do que é contra-reformado, né? Porque a reforma ela é compreendida pela primeira reforma, a segunda reforma, a reforma radical e a contra-reforma. A contra-reforma, no Concílio de Trento, ela causa um impacto de querer barrar o movimento missionário. E como ela faz isso? Ela se estrutura em montar uma espécie de força contrária ao pensamento protestante. Países como o nosso, ou como a América Latina, foram altamente influenciados por esse movimento contra-reformado. Então é por isso que a gente está falando a respeito dessas coisas, porque isso está no imaginário de um país que tem 500 e poucos anos, mas 400 e tantos foram vividos dentro desse aspecto contra-reformado. Ou seja, ainda medieval. Nós estamos atrasados, somos ainda medievais. E esse movimento que surge da metade do século XIX para cá é um movimento de atualização e de modernidade, nesse sentido espiritual. Então, parece muito arrogante a gente falar um negócio desse. Mas quem está pensando de uma maneira reformada está atualizando a religiosidade brasileira hoje. E tem que pensar cada vez mais nisso.
porque a nossa religiosidade, ela ainda é medieval, ela ainda está nesse campo que o sacerdote é a figura central, onde tudo se volta para ele, né? Onde a reflexão ela não é tão necessária assim, basta que você tenha apetrechos, você tenha relíquias ou alguma coisa assim, desde uma garrafa, de uma rosa, e por aí vai. Então, esse misticismo, de uma certa forma, é ampliado demais num contexto contra-reformado. A reforma combateu isso, a contra-reforma valorizou isso, trazendo os livros deuterocanônicos, a questão das relíquias, a questão de imagens e tantas outras coisas. O que transformou também o cristianismo romano no meio da cultura brasileira, extremamente sincrético, né? Sim. Aí outras religiosidades se encontram num denominador comum que é o quê? É o cristianismo? É o evangelho? Não. É o misticismo. Né? O sincretismo surge disso. Sincretismo. A gente olha um para o outro e fala assim, você tem uma visão pseudo-cristã, mas mística. Eu nem sou cristão, mas também sou místico. Opa, tamo junto, né? Isso que é o sincretismo que a igreja evangélica, as igrejas históricas atacam muitas vezes no contexto brasileiro, né? Nós falamos, isso é errado, né? Essa questão do sincretismo, ela é muito errada. Mas muitas vezes, e infelizmente, até porque o inimigo de nossas almas é astuto, né? Ele também traz isso para o meio da igreja evangélica, onde hoje em dia há um florescer novamente de uma ideia de ecumenismo, né? Então, tipo assim, os reformados se tornam, os reformados, aqueles que herdaram as doutrinas e as verdades de Cristo, passando pelo crivo da reforma, hoje, então, são novamente chamados de sectários, de intolerantes, de protestantes, né? E assim vai. Como a gente vai tratar, então, começar a tratar esses problemas que nós enfrentamos como evangélicos no Brasil hoje, através da lente da reforma protestante? Bem, eu vou pegar o gancho que você deixou sobre a fama de ser sectário para dizer assim, biblicamente, há certas divisões que são santas. Paulo fala aos Romanos no capítulo 16 sobre não se misturar com certas pessoas que ensinam inverdades. João, o discípulo do amor, eu acho assim, a sabedoria do Santo Espírito é tremenda, de pegar o discípulo do amor, o cara afetuoso, para dizer coisa do tipo assim, com estes que ensinam a mentira, nem vos associeis e nem saudai, quer dizer, nem cumprimente. Não cumprimenta na rua, né? E assim, quer dizer, há certas divisões que são santas, biblicamente falando. Porém, há outras divisões, de fato, que são fruto da nossa imprudência e do nosso espírito faccioso. Então, vou pegar a dica de João Calvino nas Institutas, no livro 4. Ele começa mostrando quando é que a gente tem que se separar de igrejas, quando igrejas nas quais a gente está são falsas, não pregam o evangelho. Mas ele vai dizer que tem momentos em que a gente permanece em certas igrejas, mesmo que elas sejam menos puras. E que nós não somos o bastião da verdade que não tolera nenhum tipo de diferença, porque de fato isso seria ser sectário. Então ele ensina um princípio que aparece nos documentos, por exemplo, de Westminster, em outros documentos que são herdeiros da Reforma, de não sermos divisionistas pelo espírito legalista, mas de sermos pessoas prontas a nos distanciar daquilo que não é verdadeiro. Então a gente tem que ter esse espírito de entender quando é que a gente deixa. E por que eu acho que esse tema é tão prático hoje, Neto? É porque pessoas vivem nos perguntando assim, pastor, quando é que eu deixo a igreja? Quando é que eu mudo de igreja? Então, uma das coisas que eu sempre digo, que é bem prática, é assim, se a sua igreja tem ensinado as escrituras e tem pregado o evangelho, ela pode ter imperfeições, mas ela não é uma igreja falsa. E mudar de igreja quando você está numa igreja verdadeira é uma coisa muito mais séria. Tem que haver algo muito justo para você mudar. Agora, se você está num lugar que já não prega mais o evangelho de uma maneira consistente, então você tem que questionar se você deve participar. Ainda que você tenha vínculos de família, ainda que tenha um histórico, porque você não deve compactuar daqueles que não têm sido disseminadores da verdade. E isso se aplica também, para quem está nos ouvindo, deve ser um fruto de muita meditação e oração, numa decisão assim, quando sair, quando deixar, mas isso se aplica tanto para uma igreja local, né? Então você tem uma outra igreja da mesma denominação no outro bairro, como de outra denominação. Convenções e organizações. Você para assim,
É bem difícil, essa decisão é muito complexa. Né? E vamos retomar um ponto só para aplicar para esse ponto aí, para essa ideia de sair. Nunca fazê-lo a partir da sua própria mente. Sempre debaixo de orientação de outras pessoas maduras. Essa é a comunhão dos santos. A gente nunca toma essa decisão sozinho, mas sempre respaldado por irmãos que nós estimamos como sendo gente sábia nas Escrituras. É bem complicado, né, tomar uma decisão como essa, e você mencionou bem a questão de orar, pedir orientação de Deus, e o Weber completou muito bem também com a ideia de buscar pessoas que viveram e que vivem isso, né? Eu acho isso muito importante nessa busca de conselhos. Eu acho que a reforma tem um sistema metodológico, né? Quando a gente vê que o próprio Lutero não queria causar uma divisão, né? Ele não queria causar, né? Chegou a um ponto que não tinha mais retorno. Eu acho que há uma luta e a gente estudando Lutero, a gente vê a luta, né? A angústia, o sofrimento, todo aquele processo. E eu acho que a gente não pode desistir facilmente das lutas. Então, essa comunhão, pessoas que ali vivem, pessoas que têm história, pessoas que viram familiares passarem por essa igreja, eu acho que esse cuidado e essa preocupação em tentar entender e tentar conciliar com o elemento que seria o elemento agregador, o elemento expositivo, bíblico. Essa luta seria muito importante, de ser compreendida e de tentar assimilar. Eu acho que hoje a gente desiste muito fácil. Nós temos uma geração muito, para qualquer coisinha, não, saio, eu mudo, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ter um sentimento. A reforma não surgiu dentro da ideia de um doido que falou assim, não, agora vamos acabar com tudo e vamos dividir, vamos embora. Vamos começar uma nova igreja. Vamos começar uma nova igreja? Não, foi muita luta. Infelizmente isso não é Aliás, muita morte, inclusive. Né? Mas infelizmente, Donizete, isso não é entre aspas, né, um privilégio de teologia reformada. Nós vivemos num mundo onde uma pessoa não gostou da igreja que está, vai lá e começa outra. Isso aí é a teoria do descarte. É bem geral. Mas no nosso contexto, onde nós estamos falando sobre a influência da reforma nos dias de hoje, na igreja de hoje, dentro daquilo que você falou logo no começo, é muito mais primário, basilar, você falar sobre a pessoa, no contexto, vamos pôr, de uma família, né? Marido, esposa e filhos, a pessoa, sua família, sua casa, retornarem à centralidade das Escrituras em sua vida e esperarem que a igreja faça o mesmo, né? Entenderem que a igreja, ou estando numa igreja que absolutamente não faz isso, procurarem fazer parte de uma comunidade local onde aquela igreja é conduzida pelas Escrituras. É muito mais importante a gente falar sobre a centralidade das Escrituras e outras questões que são basilares também à reforma protestante, por exemplo, a justificação pela fé, que isso é um divisor de águas na mentalidade e no entendimento teológico, né? Mas essas coisas são muito mais importantes do que falar assim, não, agora é a hora, então. Isso a gente tem visto. Eu sei que vocês conhecem disso, Heber Júnior já deve ter visto bem mais do que eu, essa juventude reformada que levanta e se torna um grupo de jovens extremamente sectários. Num outro contexto, alguém veio discutir teologia comigo recentemente e eu confesso, meus irmãos, eu pequei nessa hora, mas eu perguntei para essa pessoa, e aí fulano, você ainda está morando com seus pais? E ele tem 30 e poucos anos. Aí ele falou assim, qual é o propósito disso? Eu falei, não, é porque eu decidi não discutir teologia com um homem maduro que ainda mora com os pais, não é casado, não tem filho, sei que, eu não tenho mais tempo para isso. Aí ele ficou bem chateado comigo. Eu confesso que eu ofendi o irmão, eu tenho que pedir perdão. Mas às vezes a gente acha que o espírito da reforma está em separar. Isso, então vamos acho que ajudar o nosso ouvinte a compreender que existe uma acusação que não é verdadeira acerca da reforma, de que ela tirou a autoridade eclesiástica e colocou no indivíduo. Essa é uma acusação que católicos romanos fazem com frequência à reforma e ela não é justa. Historicamente ela não é justa. Só um minuto, ela é antiga ainda, porque essa é a crítica que fazem a Agostinho. Sim. Porque Agostinho trabalhou a ideia da iluminação, e isso é totalmente individual, enquanto a filosofia é algo universalizante. Então, o que ele fez não é
filosofia, é uma questão basicamente particular. Então, é sempre dentro dessa linha, individualista. Ou seja, tão antiga que é uma crítica pré-reforma. É uma crítica pré-reforma. Então, na época da reforma e em nossos dias, há muitos apologetas, né, romanistas acabam dizendo que a reforma ela é sectária, porque ela propaga isso, ela coloca a autoridade no indivíduo, tirando da eclésia, né? Isso não é verdade. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, a fidelidade das pessoas à sua igreja, onde você tinha nascido, era muito grande. Muito grande. Mobilidade eclesiástica era mínima. As pessoas não mudavam de igreja. Isso, na verdade, é um desdobramento recente que eu diria, Donizete, no meu entendimento, são os efeitos colaterais da modernidade iluminista. Aí sim botar na razão no indivíduo o seu centro de avaliação de todas as coisas. Nem só na razão, mas a pós-modernidade extremamente sensorial, subjetivista. Porque eu ainda citei aqui. Se uma pessoa olha pro pastor naquele dia e fala assim, não, já não gosto mais, não me sinto... Veja, vou para outro lugar que me sinto mais à vontade. Neto, mas seja a razão iluminista ou, digamos, os sentidos do romantismo, qualquer movimento posterior, é jogar no indivíduo esse filtro antes do que na Igreja de Cristo. Então, vamos lembrar uma coisa aos nossos ouvintes. A reforma, ela só quis trazer a liderança eclesiástica subordinada à autoridade das Escrituras. É isso. Ela quer sempre colocar sob o crivo das Escrituras. E a razão dela ter sido uma geração de escrever confissões e catecismos é para que as pessoas tivessem parâmetro para avaliar sua fidelidade. Então, assim, séculos XVI e XVII são períodos dos catecismos das confissões. Por quê? Porque vocês podem nos avaliar agora para ver se a gente está sendo fiel. É isso que a gente crê. Então, se um dia a gente desviar, você pode falar, pastor, peraí, ó. Exatamente. A gente crê nisso aqui, ó. Nós não afirmamos isso juntos? Então, olha que legal, a gente está colocando a autoridade da igreja debaixo da autoridade das Escrituras. Por isso que quando a gente recebe alguém para batizar na igreja, a gente fala assim, você promete ser submisso à liderança desta igreja enquanto ela for fiel às Escrituras. Olha que legal. É um compromisso da própria liderança. Dizendo assim, se a gente não for fiel, você não é obrigado a nos ouvir. Se nós estivermos pedindo algo que não seja bíblico, não nos ouça. Eu concordo com essa linha, né, da modernidade, e principalmente da questão iluminista. E é duro. Eu vou falar um negócio que parece meio assustador, mas... eu prometo que eu vou me controlar. O Karl Marx, ele já visualizava isso. Ele já dizia e escrevia em muitas coisas que o processo de consumo, e o processo de consumo que ele está criticando é realmente um consumo exacerbado, que ele chama de fetiche, inclusive, que isso causaria a saída do produto, ou seja, de coisas para pessoas. Então, as pessoas falam, o Zygmunt Bauman trabalhou a modernidade, a questão líquida e tudo mais. Não, ele só trouxe o Marx que já tinha falado sobre isso, e ele diz o seguinte, no futuro você consome pessoas, você vai consumir pessoas, ou seja, você, ao mesmo tempo que você usa, você descarta e como um bagaço de laranja você joga fora. Então é isso que acontece com muitas coisas de igreja. A igreja hoje ela se torna isso. Você vai, até que o pastor diz alguma coisa que afetou alguém, que afetou alguém próximo a você. Não há uma reflexão sobre a doutrina, há uma reflexão sobre o que eu penso e sobre como eu aceito isso e como eu acho que isso é. Isso é terrível. E dessa forma você tem um fast food, você sai daqui, vai para o outro ali, depois você enjoa da coreana e vai para a chinesa, e depois você vai para a mexicana. E aí você vai nessa história de um consumismo, e nós consumimos hoje igrejas. Então é dentro disso que, quer dizer, você não tem mais a importância de valorizar uma pessoa, a história dela, a vida dela, coisas que até então, falando antes do iluminismo, era uma base, né, de você examinar a história, a razão, a pessoa, família e coisas desse tipo que vão se perdendo cada vez mais. E mesmo isso aplicado, por exemplo, ao tipo de consideração e cuidado que a liderança local, vamos dizer, pastor, presbíteros, tem para receber novos membros.
Heber Júnior disse isso agora, que uma mudança na reforma foi que o membro tem que crer naquilo, ele tem que conhecer aquilo, ele tem um exame doutrinário para se tornar membro da igreja. Aplicado aos nossos dias, quando a gente vê algumas igrejas que têm levado isso assim, a ferro e a fogo, e ainda falo ferro e a fogo no bom sentido, ou seja, precisamos doutrinar e examinar acuradamente antes de receber essa pessoa na comunhão da igreja, como membro da igreja. A gente, às vezes, eu tenho participado disso e visto alguns colegas fazendo isso, e eu tenho admirado muito, mas eu percebo que eles ficam, para o olhar geral, evangelical, muito caricato. Né? Como se fosse alguém que estivesse impedindo almas de serem salvas, né? Recentemente eu recebi negativamente uma crítica, né? Nossa preocupação não é com doutrina, nossa preocupação é com salvar almas. E isso isso fere a igreja de Cristo, Sim, né? como se uma coisa afetasse a outra. Exato. E aí, se você também não tem um cuidado de quem recebe, se é uma pessoa doutrinada, orientada e conhece, professa as escrituras, essa é a pessoa com muito mais facilidade vai consumir aquela igreja local, consumir o produto e sair ao bel prazer, né? Eu tenho visto algumas coisas positivas. Eu não sei se eu estou enganado com o que eu vou dizer, Heber, mas parece que a Assembleia de Deus assumiu uma confissão, não é isso? Recentemente, se eu não me engano. Não tenho informação precisa, parece que é isso. Eu acho que esse detalhe é muito importante, de você se caracterizar e saber quem de fato você é. E quando você entra, você está diante de um contrato onde você sabe realmente o que podemos dizer que te personifica. Então, num ambiente onde cada um e cada mente é uma sentença, é fácil acontecer isso que você está dizendo. É muito simples. Agora, puxando sardinha para o nosso lado, né? Nós temos uma confissão, né, do século XVI e essa é a medida. Essa é a medida. É isso que nos caracteriza. Eu diria assim, nós tivemos uma divisão em 1903, né? Os elementos que causaram essa divisão a gente questiona, alguns dizem... Explica para o nosso ouvinte de que divisão você está falando. Nós estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1903, passa para uma divisão, daí você tem Igreja Independente, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Teve uma divisão. Mas eu creio que é muito belo a gente ver uma história que de 1903 até aqui se perdura sem divisão. Eu vou dizer, qual é o grande elemento? Nós temos um elemento que é confessional. Porque se não tem esse elemento confessional, eu acho que a gente teria uma tendência muito grande a ter algumas divisões. Sim. Né? Então, qual é o padrão dessa Constituição? Qual é o padrão dessa confissão? Eu acho que é isso que personifica. Então, isso é muito importante para nós. E você falando, por exemplo, a respeito da confessionalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma característica geral, quase todas as igrejas presbiterianas ao redor do mundo são assim, mas existe também o caráter confessional também entre os nossos irmãos batistas. Também. Há uma confissão muito próxima da confissão de fé de Westminster, né? Também lá em Londres, 1689, né? Existem umas versões mais antigas, né? Então alguns amigos batistas eles gostam de provocar, dizendo que na verdade Westminster copiou eles, e essa brincadeira a gente vai... de 1644, que é a primeira confissão de Londres. Mas ela, na verdade, é bem mais enxuta. Mas essa brincadeira é saudável entre irmãos. A família se reúne e a gente tem essas brincadeiras. Mas, por exemplo, não é unanimidade no movimento batista aqui, por exemplo, dentro do Brasil, que eles têm uma confessionalidade. Né? Mas os nossos irmãos batistas, muitos deles se lembram que existe e adotam essa confessionalidade. Ou seja, isso não é um privilégio de uns ou de outros, né? Você citou aqui agora há pouco Heidelberg, né? Aí eu sei de outras igrejas no Brasil que adotam outro documento histórico, que são as 3 formas de unidade, né? Ou seja, existem diversos, você disse século XVI, XVII, grande produção, né? De confissões, e eles são valorosíssimos para servir a igreja de hoje, né? A igreja de hoje é servida. O Doni falou alguma coisa importantíssima. Ou seja, um dos fatores que você avalia, que eu concordo com você, é que a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, permanece em uma unidade conciliar, talvez
muito, né, por isso, de uma forma majoritária, pelo fato de ter símbolos de fé confessionais que nos unem. Exato. Esse é o crivo final, né? Com algumas vantagens interessantes. A Donizete já mencionou o fato de identidade, né? A confessionalidade concede-nos senso de identidade. Outro fator que eu gosto muito de falar é que explicitar a confissão significa que você mostra para os outros quem você é e o que você crê. De uma tal forma que não existe gnosticismo, não tem conhecimento escondido. Exatamente. Na nossa igreja não tem nada assim que só os iniciados sabem. Quer saber o que a gente crê? Exatamente. Não é legal isso, né? É verdade, isso é maravilhoso, porque é disponível a qualquer um investigar. Vamos fazer uma aplicação bacana para o mundo. Aliás, o Weber fez isso, né? Ele pega, vamos ver o que diz a confissão, para tentar trazer algumas coisas. É claro que com um ponto de vista que, na minha opinião, está deturpado, mas é isso mesmo. Se você quer saber quem eles são, você não vai diretamente para uma igreja. Você vai lá para a confissão e veja o que eles pensam. Isso, os documentos. Uma aplicação dessa confessionalidade explícita no mundo educacional é assim. Escolas que são, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, né, do nosso Ministério da Educação, são chamadas de confessionais, elas não são as únicas a terem confissão. Elas são as únicas a explicitarem a confissão. Toda escola, todo sistema educacional educa a partir de coisas que ela crê, de valores que ela sustenta. Então as outras também têm confissões, elas só não explicitam. Exatamente. A confessional é a que tem a coragem de dizer, é isso que a gente crê. É isso que a gente crê. Por isso que a gente afirma que neutralidade é um mito, né? Exato. Mas não é bacana que em meio a tantas críticas a misturar religião com outras coisas, nós estejamos simplesmente sendo abertos e dizer assim, ó, esses são os nossos pressupostos. Você pode avaliá-los. Por que você esconde os seus? Né? Agora, é muito interessante isso porque identifica o que é um movimento reformado, né? O que seria o protestantismo. Quer dizer, começa com 95 teses bem claras, assim, ó, é isso aqui. E aí depois vem para as confissões, é isso aqui. Então, essa questão da comunicação eu acho muito interessante. Né? Até para quem não conhece, Donizete, a gente quando Desculpa, eu estou falando de uma linha meio minha, então vocês me corrijam aí. Não, rapaz. Aqui é o seguinte, quando você está num ringue, né, você tem que puxar para o seu lado da corda. Eu tô aqui. Você tem que fazer o seu jeito. Puxando um pouquinho, presbiterianismo. Não. Tá ótimo. Mas... eu estava falando... agora esqueci. Pronto. Vamos tocar para frente. Depois eu lembro. Quando você para de pensar... Eu estava falando sobre comunicação, identidade. Então. Mas agora, meu filho, fugiu então fugiu longe. Deixa lá, vamos para lá. Fugiu longe. Segue o barco. A gente continua falando, então, dessas verdades. Lembrei. Pronto, viu? Quando você esquece, você lembra. Para quem está nos ouvindo, lembrando algo que é comum para a gente, o assunto, mas quando a gente afirma que são 95 teses, né, são 95 frases, argumentos, né? Não que seja uma frase bem curta, mas são argumentos. A mentalidade, pelo menos eu sempre, né, mais novo, antes de estudar sobre isso, 95 teses, rapaz, uma tese demora tempo para fazer. Ele fez 95, né? Muito tempo. Uma vida de estudo, né? Mas não, argumentos e bem, como você disse, bem claros. E isso também é importante para a gente falar a respeito de uma forma a aplicar a igreja de hoje. Nós precisamos comunicar o evangelho de uma forma clara. Sim. Ideias sucintas e completas que comunicam as verdades essenciais da fé. Você falou assim, a gente não tem nenhuma iniciação, né, Berjão? Não, isso só os iniciados ainda não sabem. Não, a igreja deve ser clara. Por mais que quanto mais eu estude as escrituras, Deus me dê graça de me aprofundar em conhecimento e crescer em maturidade. Mas é importante que a visão cristã, que é a visão também da Reforma Protestante, de deixar, você disse no começo, né? A Bíblia para o povo, né? Mas também o Evangelho, as verdades, os argumentos da fé claros, fáceis de se compreender. Inclusive, Neto, eu acho que uma aplicação bem atual para isso é que a clareza com a qual nós comunicamos vai despertar cada vez mais animosidade na nossa sociedade. Isto é, quando a nossa sociedade começar a ouvir com mais clareza as implicações do Evangelho, nós vamos ser alvo de maior
contestação. Né? Agora, eu acho muito interessante, pegando aí o início do movimento, né, da Reforma Protestante, sempre dentro dessa linha, né? Se você tem a ideia do monastério, a ideia de isolamento, e a Reforma ela segue um outro caminho, ela vai para o bairro, ela vai para dentro, ela vai manter contato com o povo. E é sempre um desafio fazer isso, né? É sempre um desafio. Por isso você precisa de clareza, você precisa de uma boa comunicação, você precisa fazer com que os documentos se tornem acessíveis. E um elemento que eu acho interessante, né? A ideia de vocação, que faz com que a pessoa se veja parte disso tudo. Então, isso não fica nas costas de um, quer dizer, mas todos que estão na igreja estão entendendo a importância de estar no meio dos outros e de fazer a diferença no meio dos outros. Aí é o grande valor do impacto, né? Impacto na política, impacto na arte. Você vê uma obra de arte protestante, não tinha um aspecto religioso. Tinha um aspecto vivencial. Uma mãe, por exemplo, Rembrandt, os rascunhos de Rembrandt, uma mãe segurando uma criança. Quer dizer, qual é a beleza disso para alguém que via uma imagem, né? Uma ideia divina e isso. Quer dizer, trazer a beleza da vida. Eu acho que esse é um ponto importante da gente ressaltar. A Reforma reconhece a beleza da vida, a beleza de amar, a beleza de aproveitar a criação, de entender o que Deus fez, de valorizar as verdades no próprio mundo, a beleza da vida. E eu acho que isso faz com que o movimento se torne cada vez mais abrangente, como se tornou abrangente na Europa. E eu creio que é um aspecto aqui em termos de Brasil também, né? Envolvimento com a educação, envolvimento com aspectos políticos, econômicos e outras coisas. Até porque, Donizete, já jogando para o Weber Júnior de volta, porque ele é o assunto que ele gosta também, Reforma Protestante não é meramente um aspecto de movimento religioso. Isso, exatamente isso. Não mesmo. É uma proposição meramente teológica. Reforma Protestante é uma guinada de cosmovisão. Né? Por isso que eu falei, isso é Weber Júnior. Então, essa é uma guinada de cosmovisão. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. A gente vive num mundo... Nos nossos dias, fala-se muito sobre igualdade, justiça, valorização. E aí, por isso que se traz para dentro do assunto as minorias. Rapaz, não existe cosmovisão de valorização do ser humano, de igualdade, de justiça, que não seja a cosmovisão da palavra de Deus, que é o que a Reforma joga para o alto, né? Pegando carona no que a reverenda Donizete já falou, essa questão da vocação é porque, diferente do período monástico, a Reforma trouxe a espiritualidade para as ruas, para o comércio, para as praças. Então, agora a sua vida de devoção a Deus não precisa ser reclusa. Ela não precisa ser afastada do mundo. Ela é com os pés no meio da poeira. Exatamente. É em meio à vivência com gente. Ela se aplica a tudo, né? E você não precisa se isolar. Você se envolve com pessoas. Então, o exemplo máximo disso é o nosso Salvador, convivendo com as impurezas desse mundo. Exatamente. E mesmo assim mostrando como a semente que ele lança, né, o fermento que ele traz, permeia tudo, não se isola num movimento separatista. Eu acho isso tão belo, que a Reforma nunca foi um movimento de gabinete, nunca foi uma coisa... sai de uma estrutura de gabinete, de estudo, mas a praticidade é a vida, é o dia a dia, é esse contato com o outro. Eu acho isso belo e a gente percebe que de uma certa forma isso aconteceu com os missionários chegando aqui, né? Eu fico... os primeiros missionários, né? A ideia de escolas, né? Sempre a ideia de escola. Eu acho isso fantástico, a ideia né? de Calvino, né? Toda igreja é uma escola. Esse dizer atribuído a ele. Jornais, né? Livros, educação de alguma maneira geral. E também envolvimentos sociais. Nós temos missionários no Brasil que foram engajados em melhorias sociais também. Né? Então você tem impactos em várias áreas, porque é uma mudança de cosmovisão, como você bem lembrou. É um movimento que nasce no contexto religioso, mas ele muda a visão de vida. Sim. Exato. Esse é o ponto. É uma reforma religiosa também. O Doni falou sobre isso, ele falando sobre que há uma atualização da religiosidade. Ou seja, e você acabou de falar, não é algo mais recluso,
nem místico, nem para iniciados, nem numa língua estranha, que é o latim, né? Distante do povo, não é para alta casta. É uma vida prática, ou seja, é Cristo na palavra sendo aplicado em todas as áreas da vida comum, né? Eu falo que é contra a frase do Garfield. Eu detesto segunda-feira. Na verdade, um cristão reformado, ele entende, eu amo a segunda-feira. É maravilhoso. É a oportunidade que eu tenho de servir a Deus. É o dia que Deus me deu para servi-lo. Então, cada dia, com seus problemas, suas angústias, a dureza de viver, é uma oportunidade de servir ao Senhor. Então, nós enfrentamos o pecado com a graça, manifestando as ações de uma mudança, aí uma redenção da própria natureza. Então, a reforma é um movimento... Como se diz, Leonardo, ele fala assim, o calvinismo trouxe uma nova visão de homem, o reformado. Uma nova visão de homem, é o reformado. Essa mudança, essa cosmovisão, é como você enxerga a oportunidade de ter filhos e poder abençoar a vida desses filhos, de amar a sua esposa, de poder cuidar de coisas desse mundo. Como se diz a frase, né? A mesma coisa de alguém preparando o sermão, é a mesma coisa de alguém limpando as vasilhas sujas, quer dizer, você está fazendo tudo para a glória de Deus. Então essa frase, né, tão forte que a gente usa e muitas vezes fica até desgastada, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, ela é muito profunda. Ela tem aspectos assim que deveriam movimentar a gente de uma tal maneira que a gente deveria se sentir realmente cobrado, né, no sentido de, olha, qual é a minha razão de existir? Glorificar a Deus. E a reforma traz isso e demonstra isso de uma maneira muito bela. Esse é o ponto de partida do breve catecismo do Westminster, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Exato. Gente, que tempo bom, que conversa boa. Eu falo que de vez em quando eu chego aqui puxando o freio de mão, vou parar, que tá bom demais. Tenho falado com o Marcelo Valim, que é o nosso diretor aqui. A gente ainda vai fazer daqueles assim, podcast de 3 horas, de 4 horas, que não para. Mas a gente tem que... Hoje a gente está chegando ao final. Heber Júnior, muito obrigado. Que privilégio bater esse papo contigo. Uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite. Donizete, mais uma vez, que bom ter você conosco. Muito bom. Continue assim, vocês dois, né? Voltem sempre. Né? Muito bom. Grande alegria. E, obviamente, que eu quero agradecer a você que esteve participando conosco, ouvindo isso tudo que foi falado aqui. Eu tenho certeza que é instrumento de bênção, de edificação para a sua vida e para a sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está nos ouvindo nos principais aplicativos, aí, plataformas de áudio e quer assistir esse programa na íntegra, vai lá no nosso site www.teomedia.org. Baixe o aplicativo Teomídia, a nossa plataforma, tem acesso a esse conteúdo e vários outros conteúdos de edificação para a sua vida. Mais uma vez, obrigado. Volte sempre você também. Grande abraço.